Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Você deve ter percebido que a gente mudou o nome, né? Mudou o nome porque a gente achou que era mais apropriado para o nosso caso, o nosso quadro aqui, na verdade para a nossa plataforma, né? Porque a economia, na verdade, ela está em tudo. Então, economia é basicamente escolha em um mundo em que as coisas não são infinitas. Então a gente tem recurso infinito em todo lugar, na cultura, na educação, na saúde, qualquer situação. Então a gente precisa tomar decisões. E isso é economia. E a economia está em tudo, porque toda hora a gente está tomando decisão, das mais complicadas até as mais simples. Mas a gente quer afirmar aqui nossa posição como plataforma educacional de usar a economia para entender o mundo e para propor soluções para os problemas, não necessariamente para entender a economia como um gerador de problemas. Ainda que a gente tenha mudado o nome, a ideia do quadro continua a mesma, que é discutir o que está rolando no noticiário durante a semana. E aí o que a gente viu durante a semana, eu achei que não ia mais falar de Previdência aqui, mas a gente vai ter que falar de Previdência, porque ocorreu uma surpresa na votação do Senado, parecia que estava indo tudo tranquilamente, o andamento da Previdência, que seria até mais fácil no Senado do que na Câmara, mas aí no apagar das luzes na votação em primeiro turno, a reforma foi aprovada, mas teve um destaque, que foi o destaque do abono salarial, que reduziu substancialmente a economia de recursos. Então, calcula-se que mais ou menos 80 bilhões foram retirados da economia de recursos nos próximos 10 anos. A ideia inicial da proposta de reforma era 1,2 trilhões, e aí foi caindo na Câmara, depois caiu mais um pouco agora no Senado, e de maneira surpreendente, quando se colocou esse destaque do abono salarial, em que o abono salarial foi basicamente retirado da reforma da Previdência. Então, o que é o abono salarial? O abono salarial, o governo dá um salário mínimo a mais para os trabalhadores que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Tá? Então, são trabalhadores de baixa renda, mas na hora que a gente olha para a distribuição na população, tem uma parte aí dessa distribuição que não é tão baixa a renda assim. É lógico, 2 salários mínimos não é grande coisa, eu concordo com isso, mas na hora que a gente olha na distribuição, a gente tem que entender que o Brasil não é um país rico, é um país super desigual. Então, 2 salários mínimos na distribuição de salários não é baixo, ainda que não dá para falar que é alto. Né? Então, a gente está falando aqui dos grandes salários da economia brasileira, a gente está falando de uma faixa da economia brasileira que não é uma faixa que ganha relativamente pouco. Tem uma ferramenta do Nexo Jornal, que é uma ferramenta que dá um choque de realidade. Toda vez que eu olho, ela me dá um choque de realidade. Para a gente entender como o nosso país não é um país rico e quão desigual ele é. Então, a gente vai lá na plataforma do Nexo e coloca quanto seria um salário, de repente, quanto que você ganha. E aí você vê na distribuição de salários na população, com base nos microdados da PNAD contínua. Então, eu vou pegar aqui, vou olhar aqui o Nexo. Como é que funciona o abono salarial? O abono salarial hoje, se uma pessoa ganha até 2 salários mínimos, ela ganha um salário mínimo a mais. Para muita gente funciona como se fosse um 14º salário. O governo vai lá e dá um salário mínimo a mais. Como ela está até 2 salários mínimos, está pegando uma faixa de população que relativamente não é pobre. Então eu vou colocar aqui R$2.000, que é mais ou menos 2 salários mínimos. Eu vou mandar calcular. Então ele vai me dizer, na distribuição de salários da população brasileira, onde que está R$2.000. E a hora que a gente vê, 79% dos brasileiros ganha menos que isso. Então quem está ali perto dos R$2.000 não exatamente é pobre na comparação com o resto da população brasileira. Então, o que está acontecendo? Você está transferindo recurso para uma parte da população que não é exatamente pobre. Por que não é exatamente pobre? Primeiro, quem ganha o abono são os trabalhadores formais. Tem muita informalidade no Brasil. E justamente os informais são os mais pobres. Então tem uma parte da população que não está recebendo esse recurso e que está financiando esse recurso via imposto. E é uma parte da população que é relativamente pobre. Segundo, tudo bem, um salário mínimo eu concordo que é pouco, mas na hora que a gente olha para a distribuição um pouco para cima, você já está pegando gente que não é tão pobre assim. Então, o que o governo federal propôs inicialmente? Propôs inicialmente descer esse valor para só dar o abono salarial para quem ganhasse um salário mínimo. Mas a discussão na Câmara subiu-se esse limiar aí para quem ganharia o abono para R$1.300, que está mais ou menos na mediana, no meio ali da distribuição de salários. Então, o recurso pararia de ser transferido para pessoas que estão na parte de cima da distribuição, mais na parte de cima, que como eu disse aqui, quem está lá em 2 salários mínimos está mais ou menos no 20% mais rico
Tá? Ou seja, 80% ganha menos que isso. Só que agora o Senado acabou retirando, então é um recurso que está, como eu disse, está sendo deslocado para uma parte da população que não é exatamente a mais pobre e vai continuar dessa forma pelo jeito. A gente vai ver o que vai acontecer na próxima fase da votação da Previdência. É bastante dinheiro em termos de economia de recursos, e é um dinheiro que de fato não está indo para uma parte que é uma parte exatamente pobre da população. Lógico, não estou falando que gente rica, tá? Mas é uma faixa ali da população que não está exatamente na parte mais pobre da distribuição de salários. E isso aí teve um impacto forte quando a gente olha para a Bolsa. Então, quando a gente olha para a Bolsa ali no dia após a votação do destaque, em que tirou essa parte do abono da reforma da Previdência, a gente vê uma queda substancial na Bolsa. Então, a gente está mostrando o gráfico aqui, vocês podem ver. Ali quando abre no dia seguinte a votação da reforma, que foi colocado esse destaque, foi aprovado esse destaque, a gente vê uma queda pesada da bolsa e continua caindo ao longo do dia. Então isso teve de fato uma coisa não esperada, então por exemplo não estava refletido nos preços dos ativos, mas quando ela é incorporada no preço a gente vê a bolsa despencando. O que faz sentido, né? Porque a sustentabilidade fiscal do país ela fica um pouco abalada no longo prazo, né? Em termos esperados. Então para as empresas do país, para o ambiente de negócios, é ruim, né? Porque você começa a esperar mais imposto, começa a esperar menos capacidade do governo, potencialmente até mais inflação no longo prazo. Então, foi uma notícia ruim, e é uma notícia ruim que a gente consegue enxergar isso nos preços dos ativos e no caso aqui na Bolsa de Valores brasileira. Mas não teve só notícia ruim essa semana não, a gente teve a notícia de que o presidente Bolsonaro assinou um decreto transferindo para o Banco Central a decisão de permitir entrada de capital estrangeiro no setor financeiro, que é uma notícia muito boa, porque no momento, até agora, quem tinha que tomar essa decisão era o presidente, estava na mão do presidente tomar essa decisão. Então, estaria ali suscetível a pressões políticas, tá? E a motivações políticas. E agora está transferindo para o Banco Central, que é um órgão técnico. Então, a expectativa é que entre mais recurso nesse setor, ainda que a hora que a gente olha recentemente, na verdade, você tem empresas estrangeiras saindo desse setor. Você teve o HSBC e o Citibank, por exemplo, que saíram do setor financeiro. Mas, assim, não machuca e na verdade, torna a entrada nesse setor mais transparente. É um setor que precisa de competição, né? O setor financeiro brasileiro é bastante concentrado, então é uma boa notícia. E também essa é uma demanda, uma reclamação dos países da OCDE, que é um grupo de países ricos, e o Brasil quer entrar na OCDE, sobre o Brasil. Então isso está atendendo a essa reclamação. E deve, assim, a expectativa é que facilite a entrada do Brasil na OCDE, que seria uma coisa ótima, tá? A OCDE é um fórum de discussão de países que eles alinham, na tentativa de alinhar políticas. A entrada do Brasil deve tornar a atuação do Estado aqui mais transparente, tá? Melhorar a governança, que é uma coisa que pauta os países da OCDE, e também atrair dinheiro estrangeiro, tá? Então é um sinal de comprometimento com boas políticas e políticas transparentes e que deve atrair dinheiro para a economia brasileira. Então essa foi uma boa notícia. Tá? Teve outras boas notícias de atuação do presidente Bolsonaro, recentes, não necessariamente nessa semana, mas as motivações do presidente são meio estranhas. Tá? Então, por exemplo, essa notícia de que as empresas não precisariam mais divulgar seus balanços em jornais de grande circulação. Isso é uma coisa que faz todo o sentido do mundo. Hoje, na era digital, não tem mais necessidade de você publicar em grandes jornais balanço, porque você pode, por exemplo, usar o site da CVM, como foi mencionado pelo presidente Bolsonaro, ou até o Diário Oficial. Então não tem tanta necessidade mesmo, tá, para dar transparência ao balanço das empresas. É basicamente uma renda garantida para os jornais. Então, isso, em parte, é por isso que estão reclamando. Então faz sentido. O problema é o presidente Bolsonaro usar isso como arma contra a imprensa. Isso não é algo razoável para pautar a política pública. Então não faz o menor sentido. O que a gente pode esperar que outras políticas que sejam ruins para atacar inimigos? Não faz o menor sentido pautar a política pública com base nisso. A mesma coisa com a decisão de você lançar a carteira de estudante digital. Tem um monopólio de entidades estudantis que só elas podem emitir as carteiras de estudante. O governo, quando ele lança a carteira digital, ele está diminuindo o monopólio dessas instituições, o que é bom, mas, de novo,
Parece que o presidente quer usar isso aí para atacar instituições estudantis que ele julga de esquerda. Isso não faz o menor sentido você pautar a política pública com isso, ainda que eu acredito que seja positivo para diminuir poder de mercado aí no caso. A última coisa que eu queria falar aqui é sobre o Rock in Rio, que está aí no noticiário, né? E especificamente sobre o preço de comida e bebida. Todo mundo reclama, você vê um monte de gente na internet reclamando que é muito caro, que é um absurdo. Eu concordo, eu acho que olha para os dados é realmente um absurdo. O preço de uma água R$ 5, um chopp 13, a hora que você olha para outros lugares, você não vê preços tão altos assim, né? Faz sentido que o preço seja alto, porque uma vez que você entrou no local, você tem que consumir ali, né? Então, a empresa, ela tem poder de mercado, a empresa que está servindo comida e bebida ali. Então ela pode jogar um preço mais alto nisso. Mas vamos pensar quem de fato é o monopolista ali, né? Não é essa empresa que é monopolista. O monopolista é a organização do evento. A mesma coisa acontece num aeroporto, por exemplo. O aeroporto, por exemplo, quer que tem uma loja determinada ali. Então ele vai fazer uma licitação para ver a loja que oferece o maior valor. Então quem tem o monopólio, no fim das contas, é o aeroporto. É ele que vai fazer a concessão. No caso do Rock in Rio também é a organização do evento. É ela que tem o monopólio no fim das contas. Então, por que é de interesse da empresa, no caso, na organização do evento, que tenha poucas empresas que servem comida, no caso? Então, porque, por exemplo, ela poderia deixar entrar mais empresas ali e ter mais concorrência e diminuir o preço. Seria ótimo para quem está ali no evento. Mas ela não faz isso, ela limita a competição. Por quê? Porque menos empresas, quando você tem um monopólio ou uma situação de mercado bastante concentrada, o lucro total do setor é mais alto. Se você tem muita competição, é ótimo para o consumidor, mas as empresas estão competindo, mas o lucro total delas é mais baixo. Então, quando você concentra, ela consegue determinar o preço mais alto. Então, o lucro total do setor é mais alto. Então, quando ela for vender a concessão dela para determinada empresa, ela consegue cobrar um preço mais alto. Ela consegue arrancar um pedaço grande desse ganho de monopólio. Porque, no fim das contas, o monopolista não é o Ragazzo, o Habib's. É a organização do evento. Ela ganha mais lucro quando ela restringe competição. E no fim das contas pode ser bom para o próprio evento, porque ele sendo mais lucrativo, você consegue trazer trazer atrações mais interessantes no fim das contas, né? Então esse é um jeito de quem vai no Rock in Rio financiar as atrações que estão chegando pro evento. É isso aí, pessoal. A gente volta a conversar na semana que vem. Por favor, dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. A gente também está nas redes. A gente está no Twitter, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E a gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço!